Fala, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre a aplicabilidade de mobilidade e estabilidade funcional. Com certeza, no seu dia a dia prático, você já deve ter ouvido ou até mesmo feito algum tipo de prescrição sobre mobilidade ou estabilidade articular, certo? Então a pergunta que eu trago em questão é: quando devemos de fato fazer mobilidade ou estabilidade? Quando é necessário fazer esse tipo de prescrição? Talvez em algum momento da sua prática essa dúvida tenha surgido. E o que a gente vai discutir hoje é justamente essa aplicabilidade. Então a gente sabe muito que, falando em articulação, a gente tem as principais funções articulares. Cada segmento do nosso corpo, tornozelo, quadril, lombar, ombro, todas elas têm uma funcionalidade primária. Então ela vai ter como função primária ou mobilidade ou estabilidade articular. É por isso que em alguns momentos a gente vai estar aplicando esse tipo de exercício, tá? Sobre mobilidade ou estabilidade. Então o primeiro ponto que eu trago para vocês é o quê? O déficit de funcionalidade. É o primeiro ponto que a gente deve olhar. Não vamos simplesmente aplicar mobilidade porque todo mundo faz, ou porque é bom, ou é bom para essa articulação X ou Y. A gente precisa saber, entender um pouco mais sobre a articulação, principalmente avaliar de forma funcional, principalmente quadril, joelho, tornozelo, ombro, escápula, lombar, torácica e assim por diante. Então a gente precisa entender se nessa articulação específica tem algum déficit, alguma hipomobilidade. O que é hipomobilidade? É um déficit de mobilidade. Então você tem uma restrição de mobilidade nessa articulação específica. Quando a gente fala de estabilidade, a gente está falando de controle neuromuscular. Como a articulação se comporta quando ela está em algum movimento funcional, alguma atividade funcional. Então esse é o momento que a gente fala sobre estabilidade. Então quando você está em uma atividade funcional e ver que essa articulação determinada, um ombro, um joelho, ela não exerce seu papel funcional adequado, então realmente é o momento de se trabalhar essa funcionalidade, que é a estabilidade. Tranquilo? Então, para resumir tudo aqui, é você olhar para a função. Se tem disfunção, se tem hipomobilidade, se tem ausência de controle neuromuscular, é o momento ideal de aplicar a mobilidade e a estabilidade articular. Então, essa é a aplicabilidade funcional durante a prescrição desses exercícios. Então, a gente não vai passar exercício de mobilidade antes do treino só porque vai aquecer a articulação. É justamente se aquela pessoa, aquele cliente, aquele indivíduo tem algum déficit específico, realmente a gente precisa fazer uma prescrição voltada para mobilidade e estabilidade, tá? Então, você que nos acompanha, que faz esse tipo de conteúdo, que está mexendo aí diretamente com prescrição de exercício, treino de força, de mobilidade e estabilidade, essa dica é muito importante para você, tá? Então vamos olhar primeiramente para a funcionalidade. E qual seria as diretrizes básicas desse tipo de prescrição? Então vamos lá. Se a gente tem uma articulação com algum déficit, seja de mobilidade ou estabilidade, a gente precisa intensificar esse tipo de exercício. Então é o momento que você precisa fazer basicamente por semana, 3 vezes na semana. Se é uma articulação que você quer apenas manter a funcionalidade, está ali um pouco dentro do padrão ou com um déficit mínimo, que às vezes não é nem considerável, então você vai fazer 2 vezes na semana. Para os exercícios de mobilidade, a gente tem a questão de fazer o exercício de forma ativa e de forma isométrica, aquele momento que você faz a postura, segura determinados segundos, tá? 20, 30, 40 segundos durante uma posição. Esses exercícios também incluem alguma questão de estabilidade, como a gente trabalha muito estabilidade escapular. A gente faz movimentos ativos e movimentos na isometria,
que trabalha bem a estabilidade e, querendo ou não, alguns músculos também trabalham a questão do alongamento, tá? Vai variar o tipo de exercício, o tipo de articulação que está sendo envolvida e trabalhada nesse momento, tá? Então, isso é o que eu queria passar para vocês sobre a aplicação da mobilidade e da estabilidade. A gente tem articulações com funções primordiais, então cabe você, que é o profissional da área, saber identificar que tipo de função essa articulação oferece no exercício e se ela está em déficit ou não. Se ela estiver em déficit, ou seja, uma hipomobilidade, uma rigidez de mobilidade de quadril, de ombro, de tornozelo, é o momento onde você vai começar a prescrição da mobilidade. Se você tem um controle neuromuscular ruim, uma estabilidade ruim no seu joelho, durante atividades dinâmicas no cotidiano, é o momento que você deve trabalhar essa função, tá? Então esse foi o vídeo explicativo sobre a aplicabilidade de mobilidade e estabilidade articular e até a próxima.